Bom, como você sabe, desde o início estamos acompanhando este caso e já sabemos que a Jussiara Soares e o Luciano de Oliveira, eles foram presos temporariamente, 30 dias. Segundo a polícia, eles são os principais suspeitos de matar as crianças. Mas qual é a diferença entre suspeito de um crime e acusado? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora aqui no estúdio com o advogado Emanuel Cacho. Muito obrigado já pela participação do senhor. Boa noite. Então, para a gente entender, né, qual é a diferença quando a pessoa deixa de ser a suspeita de para ser acusada por um crime? É o seguinte, houveram algumas reformas na nossa lei penal e uma delas foi criar um instrumento para que fosse usado na investigação policial. Então, a polícia, quando tem suspeita, fundada suspeita sobre uma pessoa que cometeu um crime daqueles previstos na lei, né, ele permite que o delegado ou o promotor faça uma requisição de uma prisão de um suspeito para que possa investigar e dali pode, claro, ser transformado numa prisão preventiva ou não. Ao que parece, a polícia adiantou muito essa investigação. Na verdade, é um grande drama que se estabeleceu nesse caso. E é assim, a sociedade sente o peso de um crime como esse. Mas é um crime que digamos assim, precisa ser muito bem investigado pelo próprio peso da acusação. Eu acho que existem os instrumentos, a advocacia e a defensoria, o Ministério Público, o próprio Judiciário estão participando de uma certa forma dessa investigação e, é claro, os delegados devem buscar o que ele tem do suspeito. Após essa instrução do delegado, da investigação, é que nós teríamos, em tese, o delegado pode pedir a prisão preventiva do suspeito, indiciar e, a partir daí, o Ministério Público denuncia e formaliza a acusação. Quando ele formaliza, nós teremos aí um denunciado. Aí, nesse caso, passa a ser acusado? Passa a ser um acusado. Só após a denúncia do Ministério Público. O suspeito, durante esse percurso todo de investigação, ele pode ser considerado inocente ou descartado antes desse processo? Inocente ele será, segundo o Supremo Tribunal, Sim. até o trânsito em julgado. Então, ele pode ser acusado de um crime, a prova pode ser substancial e, é claro, a partir daí o tribunal do júri ou o juiz que vai apreciar aquele caso no primeiro momento pode efetivamente ter um conjunto de provas que leve a uma condenação ou não por um júri popular, por exemplo, que seria o caso do homicídio. Então, ele, por enquanto, é suspeito. A lei autoriza a prisão temporária de 30 dias, que pode ser renovada por mais 30. A polícia investiga, mas ela basicamente é uma suspeita ainda. Só será acusado após a denúncia do Ministério Público. Aí o senhor falou aí sobre a questão de prisão, tem a temporária e a preventiva. Qual é a diferença? A temporária é um instrumento que foi criado lá atrás para a investigação do Estado sobre aquela pessoa. Então, é autorizada uma prisão em regra para determinados crimes por 5 dias, mas no caso do homicídio qualificado, ela pode ser, ou de crime hediondo, pode ser de 30, mais 30, e aí se verificando que existe indício suficiente ou risco digamos que volta a cometer outro delito, ou que existe a necessidade dessa prisão efetiva, então se decreta a prisão preventiva e aí essa prisão muda de temporária para preventiva e tem outro fundamento que que são, embora sejam parecidos, mas eles, na verdade, divergem. Eu agradeço aqui a participação do senhor e a explicação também. Muito obrigado, excelente noite e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.